Olá, meus amados, terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante: desenvolvimento sustentável. Queridos, a primeira coisa, vamos pensar sustentabilidade. O que é sustentabilidade? E aí nós já temos um conceito para essa expressão. Na primeira linha do seu texto diz assim: sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou de um sistema. Então, meus queridos, eu digo a vocês que nós estamos trabalhando um tema nessa primeira semana do PET 5, é um tema fundamental para as nossas vidas. É um tema que envolve tanto questões ambientais, quanto questões sociais e questões econômicas. Então, envolve a nossa vida. E é por isso que o texto destacou que existem diversos tipos de sustentabilidade. A primeira que nós vamos conversar, sustentabilidade ambiental. É o desenvolvimento e equilíbrio da natureza por meio da manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. O que seria, então, a sustentabilidade social? É o desenvolvimento social, visando maior igualdade. Aqui nesse ponto, nós podemos pensar, por exemplo, no bem-estar da população. Nós podemos pensar nos índices que definem, né, esse bem-estar de uma população, como, por exemplo, uma população que tem uma renda per capita, né, considerável, né, suficiente para que tenha uma vida digna, uma população que tem escolaridade, uma população também que tem uma expectativa de vida bacana, porque significa que essa população ela vai viver mais. E se ela vive mais é porque ela tem condições adequadas, né, que levam a esse resultado. Então, meus queridos, falar em sustentabilidade é falar também em qualidade de vida. E ainda nós temos a sustentabilidade econômica, que é o desenvolvimento econômico atrelado às necessidades sociais e ambientais, visando não somente o lucro, mas o bem-estar, mas a qualidade da vida da população. Ou seja, eu estou falando de uma forma de economia sustentável. Queridos, o capitalismo é um sistema econômico que apresenta, digamos assim, há uma dificuldade, né, uma dificuldade muito grande de fazer um casamento aí entre capitalismo, igualdade, né? É bastante complicado. Capitalismo e democracia. Então, assim, são situações para que a gente possa pensar. Mas é complicado fazer esse casamento, porque o capitalismo, ele é pautado, por exemplo, no lucro. Qual que é o objetivo? O objetivo é o lucro. Então, se ele é pautado no lucro, como é que nós podemos pensar em uma sustentabilidade econômica? Então, tem muita coisa para se discutir, para se pensar, para se fazer, tem muitas metas para serem alcançadas, né? Porque nós somos um país capitalista. O mundo, praticamente, quase sua maioria, é capitalista. Como nós vamos, então, promover esse equilíbrio? É uma problemática importante, né? E aí, o final do texto coloca: o desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado ao desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então, não há que se falar em desenvolvimento sustentável se nós não temos uma vida de maior qualidade, se nós não temos um social e um econômico também atrelados a esse desenvolvimento. Então, veja, nós temos um conceito clássico de desenvolvimento sustentável. E esse conceito clássico eu apresento aqui para vocês. Veja, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, né? Sendo assim, o desenvolvimento sustentável é aquele que garante o crescimento econômico, sem esgotar os recursos para o futuro. Esse conceito surgiu em 1983,
criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Ele foi criado para propor uma nova forma de desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento ambiental. E aí nós temos uma expressão muito legal eu deixei aqui separada para vocês. Olha, está entre aspas, que diz assim: na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Então, eu estou falando de um entrelaçamento, eu estou falando de um casamento entre questões ambientais e questões econômicas. Então, é um desafio, Queridos, quais são os princípios do desenvolvimento sustentável? Nós temos alguns princípios. O primeiro, o desenvolvimento sustentável, ele tem esses 3 princípios que eu acabei de falar para vocês, que é o econômico, o social e o ambiental. Para atingir esses princípios, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais consciente, a fim de trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais, eles são finitos, acabam. Então, meus queridos, nós temos aqui essa representação. O que seria, então, o que geraria esse desenvolvimento sustentável que está aqui no meio, né, dessa conversa? Veja, o desenvolvimento sustentável, ele inclui, então, desenvolvimento social, né, o desenvolvimento econômico e a preservação e conservação ambiental, ou desenvolvimento também ambiental. A preservação ambiental e o desenvolvimento social, logicamente, para que haja essa harmonia, eles devem estar pautados na justiça socioambiental. Assim como o desenvolvimento econômico, atrelado ao desenvolvimento social, ele produz inclusão social, ou seja, não há separação, não há segregação de pessoas por questões de raça, por questões de etnia, né, raça, por questões econômicas, questões sociais, né, poder aquisitivo, não. Se há desenvolvimento social atrelado ao econômico, então eu vou ter um desenvolvimento para todos. Isso, então, leva à inclusão social. E da mesma forma, eu vou ter a ecoeficiência. Se eu desenvolvo economicamente, ao mesmo tempo, eu garanto a preservação do meio ambiental. E tudo isso junto ao desenvolvimento sustentável. Queridos, quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? Em 2015, foram definidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Eles deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. Nós vamos conhecer essas ODS logo no próximo slide. O Brasil, ele participou das negociações para a definição desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Após a definição dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o país criou a Agenda pós-2015 para articular e orientar as atividades a serem desenvolvidas. Ao total, meus queridos, foram 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 17 objetivos, 17 desafios, né? E nós temos esses objetivos citados aqui no texto, né? Mas, de qualquer forma, eu deixo para vocês aqui nessa imagem. O primeiro objetivo, o primeiro desafio, veja, erradicação da pobreza. Erradicação da pobreza. Fome zero. Nós não podemos ter mais fome no mundo. Saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Igualdade de gênero. Água potável e saneamento básico para todos. Energia limpa e acessível também. Trabalho
e crescimento econômico atrelados. Olha só que coisa bacana. Indústria, infraestrutura, inovação, são situações que andarão harmoniosamente junto com o desenvolvimento social. Redução das desigualdades, no entanto. E aí nós temos cidades, comunidades, que são sustentáveis, que têm um modelo diferente do que nós conhecemos hoje. Consumo e produção responsáveis, nada de consumismo, mas consumo e produção, nada de fomentar essa sociedade consumista. Mas nós estamos pensando em consumo e produção responsáveis. Ação contra a mudança global do clima, porque nós estamos passando por situação fantástica, né? De mudança climática, de desenvolvimento, ações que acontecem, que se desenvolvem, ligadas aos interesses do capital e que, na realidade, contribuem para a degradação ambiental, né? A degradação ou a piora do ar que nós respiramos. E isso provoca, obviamente, doenças. Só que um dos nossos objetivos, um ODS, é saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar não pode acontecer sem que haja ações contra essas mudanças climáticas, né? Contra o aquecimento global, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento de grandes queimadas. Sempre temos, né, nessa época, verão, esse período, outono, o verão, são estações onde as queimadas são comuns. E o que está sendo feito? E quando eu falo que está sendo feito, eu não estou criticando o governo, não. Eu estou falando para mim e estou falando para você. Será que as pessoas estão tendo consciência? Será que elas são conscientes dessa situação? Então, meus queridos, além disso, nós também nós temos um objetivo, que é a questão da proteção da vida na água, a vida terrestre, os animais, né? Nós temos situações fantásticas acontecendo no mundo. Por exemplo, o tráfico de animais, ele gira bilhões, né? É uma atividade que gira bilhões no mundo e é uma atividade legal. E, além disso, nós precisamos pensar em paz, justiça, né? Instituições eficazes e parcerias para que a gente possa desenvolver, né, projetos importantes, implementar projetos importantes ligados a esses 17 objetivos. Então, quando a gente fala de ODS, nós estamos falando desses objetivos, que são 17 objetivos estabelecidos para que nós consigamos chegar a esse tal desenvolvimento sustentável. E aí, meus queridos, vamos pensar em ações sustentáveis? Primeiro, utilização consciente dos recursos naturais. Como que tá? A gente poderia colocar 10? Para isso, 10 para essa ação nossa? Será que é feito isso? Não. Nós não alcançamos isso, não. Isso pode ser feito, mas o capitalismo ainda não permitiu. Preservação de bens naturais e da dignidade humana. Precisamos aprender muito para chegar a essa ação de uma maneira mais eficiente. Mudança ou diminuição dos padrões de consumo. Para de comprar o que você não precisa. Para de comprar o que você não precisa. Os padrões de consumo, né? Consumo altíssimo, exagerado, isso interessa. Interessa aos capitalistas, interessa às indústrias, né? Conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais. Políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável. Evitar desperdícios e excessos. Reciclagem. Fontes de energia renováveis. Reflorestamento. Plantar árvores. É uma ação sustentável. Queridos, e tudo isso deve ser feito por um mundo melhor. Por um mundo melhor, certo? E aí, meus amados, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho,
Fiquem com Deus e até a próxima aula.